Fala, meus queridos, beleza? Oficina mecatrônica na área mais uma vez, meio sujo aqui. Hoje nós vamos falar sobre o melhor câmbio que existe no planeta, o CVT. Tirando o carro aqui porque o vizinho aqui ia sair. Hoje a gente está dentro do carro fazendo o teste. Vamos falar sobre Honda. Primeiro modelo de câmbio CVT, um dos primeiros, né? O CVT de primeira geração, Honda Fit. O dono chegou com o carro aqui na oficina. O carro estava apresentando tranco, estava cheio de problema, não queria engatar mais a marcha ré. A gente fez a desmontagem do câmbio e teria que trocar muita coisa da parte interna do câmbio. Teria que trocar as polias, a correia, solenoide teria que trocar. E o que acontece? O CVT é o melhor câmbio do mundo, até dá problema. É um câmbio que não é fácil de encontrar peças, até em fornecedores. Geralmente o cliente, quando vê o orçamento das peças, acaba optando por comprar uma caixa, como foi o caso do dono desse Fit aqui, comprar uma caixa de ferro velho. A gente não aconselha, mas a gente tem que ver o lado do cliente também. O cliente quer que seja feito assim. A gente passa o orçamento da nossa mão de obra, não dando garantia do trabalho, porque não é o certo a se fazer. Nós deixamos bem claro isso para o cliente. Mas o cliente não pode ser onerado, né? É a vontade do cliente, a gente acaba instalando a caixa que o cliente traz, mesmo sabendo que é uma caixa usada. Nós estamos saindo agora para fazer o teste do carro. Vamos dar uma volta aqui para ver se está tudo normal. Só que de cara já conseguimos perceber que essa caixa aqui está trepidando. A gente não meteu a mão na caixa, na parte interna, a gente não encosta, a gente só instala quando o cliente traz a caixa para a gente, para não dar garantia do trabalho. A gente dá garantia do nosso trabalho quando a gente coloca peça nova, quando a gente abre o câmbio e faz o trabalho que tem que ser feito tecnicamente. Se o cliente não quer fazer, ele toma a garantia para si. E aí, se acontecer algum problema aqui no câmbio, vai ser ele com quem vendeu o câmbio para ele. Eu vou dar uma voltinha com o carro aqui, rapidinho, e volto para a gente continuar nosso papo aí sobre câmbio CVT, os prós e os contras. Valeu? Já volto. Então, pessoal, voltei. Dei uma volta com o carro, trepidando, um pouco o câmbio ainda, na hora de passar a marcha. O cliente quis assumir esse risco. Se ele quiser levar o carro assim, vai ser o risco que ele está correndo. Como laudo técnico, a gente sempre expõe como o carro está saindo da oficina. O cliente assina o termo com a gente, independente do carro que seja ou do serviço que seja feito. Se a gente for trocar uma pastilha de freio, for trocar o óleo do motor, a gente relata para o cliente como a gente encontrou o carro e como o carro saiu da oficina. A gente tem o costume de fazer isso sempre quando o carro entra aqui na oficina mecatrônica. O cliente já está ciente do que está acontecendo nesse câmbio que ele forneceu para ser instalado no carro dele, e vai ser o risco que ele está correndo de andar com esse carro. Ninguém tem bola de cristal, não tem como adivinhar se vai acontecer um problema daqui a uma semana, daqui a 10 anos. Não existe mãe de Ná aqui. A gente não trabalha também com essa presunção de achar que a gente pode pensar o que vai acontecer no futuro. Então está sendo passado para o cliente como a caixa dele está, e ele assumiu o risco de trazer uma caixa para a gente, e a gente instalou a caixa que ele queria. Como eu falei no começo do vídeo, essa questão do câmbio CVT ser o melhor câmbio do mundo e ao mesmo tempo o pior câmbio do mundo é inacreditável. É algo que não dá pra, não tem como
descrever para vocês como é inacreditável você encontrar peças no Brasil para câmbio CVT. É muito difícil. Concessionária, a gente sabe que a montadora não vai querer trazer isso, ela quer mais que o carro quebre e que você compre outro carro. Porém, mesmo as autopeças especializadas em câmbio automático encontram muita dificuldade de trazer esses tipos de peças aqui para o Brasil. Tanto que quando a gente fez o orçamento para esse carro aqui, o reparo ficou extremamente alto, o valor do reparo, devido às peças terem que ser encomendadas. Eles têm que ligar para o fornecedor deles de fora do país e encomendar a peça para a peça poder chegar aqui para a gente. Então, custo de importação, custo até do lucro do fornecedor, nós sabemos como é o nosso país, né? Tudo para poder onerar o cidadão. Então é muito complicado. Se você tem um carro com um câmbio CVT, é o melhor câmbio do mundo. É um câmbio muito bom. É um câmbio que não apresenta tantos defeitos quanto os câmbios automáticos, tem muito mais partes mecânicas internas. Porém é um câmbio que tem que ter muito mais zelo, muito mais cuidado na forma de tratar seu câmbio, na questão da troca de óleo, que é a única manutenção preventiva que existe para câmbio. Então, quem tiver um câmbio CVT, principalmente os fãs de Corolla, Honda Civic, de gerações mais novas aí que usam câmbio CVT, Nissan, agora a Renault também está usando esse tipo de câmbio, prestar bastante atenção, tomar bastante cuidado, porque muitas das vezes o herói pode ser, desculpa, ajeitar a câmera aqui, o herói pode ser o vilão. A gente pode achar que a gente está com um câmbio que nunca vai quebrar, um câmbio muito bom, mas se a gente não tratar o câmbio com o devido carinho, vai ser um vilão pra gente, vai ser algo que vai sair do controle se acontecer algum problema, algum defeito, tiver que fazer alguma manutenção corretiva. Eu até citei pro dono desse carro aqui o exemplo do seguinte: você pode ir no camelô e comprar um relógio, um Aqua, aqueles que vendem, eu sou do Rio, né, que vende na Uruguaiana, e você pode entrar em uma loja dentro do shopping e comprar um Rolex. Uma alusão, dando um exemplo bem genérico. Se eu tenho um relógio no meu pulso que custa 50 mil reais, eu não vou deixar esse relógio ficar batendo na parede. Eu não vou deixar esse relógio dentro da água salgada do mar. O Aqua que eu compro na Uruguaiana, que custa 20 reais, são 20 reais. Então, se bater, se quebrar, não importa. Agora, o Rolex, se quebrar, é um Rolex. Então é o exemplo que eu tenho para dar para quem é leigo, poder entender que o câmbio CVT é um câmbio muito bom, é um câmbio que tem uma tecnologia fora do normal, com certeza é muito melhor do que qualquer câmbio automático, só que é o Rolex. Na hora que quebrar, você vai ter que pagar o valor das peças de um Rolex. Então é isso, pessoal, câmbio CVT de primeira geração, foi instalado na caixa fornecida pelo cliente. O cliente optou por ficar mais barato, ele conseguiu essa caixa aqui por R$ 2.300 aqui em Belo Horizonte mesmo. Nós instalamos a caixa, ainda está trepidando, eu acho que dá para sentir até a oscilação aí pela imagem que eu estou gravando, porém o dono assumiu essa garantia própria. Valeu, pessoal, tamo junto.